Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos nessa aula de História. Nós iremos falar sobre a Grécia, a formação e a consolidação das cidades-estados. Iremos falar como foi a formação do mundo grego. Para iniciar, vamos falar sobre a civilização cretense. A civilização cretense teve seu apogeu... Opa, professor, o que significa a palavra apogeu? Apogeu significa o seu ápice, o seu melhor momento de desenvolvimento. Bem, isso vai ocorrer no século XX a.C. Isto mesmo, século XX a.C. Era uma sociedade de alto grau de desenvolvimento tecnológico e cultural, principalmente na navegação, na escrita e na arquitetura. Ela teve uma grande influência na Península Balcânica, isso mesmo, a Península Balcânica, onde está aquela parte onde está o mar Mediterrâneo, a parte oriental. Tamanha grandiosidade deu origem ao mito do Minotauro. Sim, o mito do Minotauro teve origem na civilização cretense. Bem, um povo chegou a conquistar os cretenses e assimilou todo o seu conhecimento tecnológico, cultural e comercial, que foi os aqueus. Bem, os aqueus, lembrando uma curiosidade, a formação, as etnias que fazem parte da formação do povo grego são os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. Então, eles fizeram parte da formação do povo grego, ou seja, ocorreu uma miscigenação. Bem, os povos, como vou prosseguir aqui, os povos eólios e jônios conviveram pacificamente no século 17 a.C., ou seja, houve o quê? Uma convivência pacífica entre eles. Porém, essa convivência vai terminar com a invasão dos dórios, um outro grupo, em 1580 a.C., submeteu a população da região da toda a Grécia à servidão. Então, foi uma invasão do povo da etnia dos dórios, eles submeteram toda a Grécia sob a servidão a eles. Bem, outra coisa, a Grécia, como que é a linha do tempo, como são períodos históricos da Grécia Antiga? Bem, temos o período da civilização creto-micênica, os séculos obscuros, onde a escrita vai desaparecer, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico, onde vai ter o surgimento de Alexandre o Grande, o Magno, que nós iremos estudar um pouquinho mais à frente. Bem, a formação das cidades-estados gregas. Como que era a formação das cidades-estados gregas? Sim, vamos elencar. Tinha os gênios, as patrias, as tribos e as cidades. Vamos aqui. Os gênios. Pequenas comunidades ligadas por parentesco, onde o trabalho e a propriedade eram coletivos. Ou seja, nos gênios tinha o quê? Um patriarca. E esse patriarca ele comandava toda a comunidade. Ou seja, o patriarca é a pessoa mais velha, né? Que comandava toda a comunidade, toda a família. Ou seja, como fosse o bisavô, o avô, os seus filhos, né? E assim por diante. Ou seja, era uma única pessoa, o patriarca comandava toda a comunidade. Depois tem o quê? As patrias. A necessidade de proteção fez com que os gênios se unissem. Então, os gênios que eram separados começaram a se unir uns aos outros. Ou seja, os patriarcas começaram a ter uma certa comunicação uns com os outros. E vão formar as patrias. Depois vão ter o que? As tribos. A união das patrias formou tribos. Ou seja, os gênios vão se unir, vão formar as patrias. As patrias irão se unir umas às outras e formar o quê? As tribos. E assim vão formar o quê? As cidades. A união das tribos formou as cidades. Então, esse foi o processo da formação das cidades-estados gregas. Começou pelos gênios, patrias, tribos e, por fim, as cidades. Bem, professor, mas cidades-estados gregas? Tá, as cidades-estados gregas eram também conhecidas como polis, cidades politicamente independentes, mas com elementos em comum, como os antepassados, a língua, a religião e costumes. Por exemplo, essas cidades-estados, cada uma delas eram, posso dizer, independentes, autossuficientes. Mas o que unia todas essas cidades-estados que eram conhecidas como polis era o quê? A história dos seus antepassados, o seu idioma e os seus costumes. As duas cidades-estados mais importantes, também conhecidas como polis, temos Atenas
e Esparta, as duas mais conhecidas e mais estudadas. Vamos falar sobre Atenas. Como que era a sociedade ateniense? Bem, a localização da sociedade ateniense. Atenas era localizada na região sul da Península Balcânica. São formados, os povos que formaram os atenienses foram os eólios e jônios. Qual era a atividade econômica que se realizava nessa região? O cultivo de oliveira, de videira, nas colinas gerava produção de azeite e vinho, e que eram comercializados na região do Mediterrâneo. Tá? Como que era a política em Atenas? Monarquia, aristocracia, tirania e democracia. A última nós iremos comentar um pouco mais sobre democracia. A sociedade, como estava organizada a sociedade ateniense? Tinha os eupátridas, que eram proprietários e descendentes dos jônios, os demilugos, pequenos agricultores, artesãos e comerciantes. Ah, uma observação. Essa palavra demilugo também tem uma outra significado para alguns gregos antigos, os filósofos também, aqueles que eram criadores, ou como fosse o arquiteto do universo, o criador do universo. Aqui nesse contexto, o demiurgo são pequenos agricultores, artesãos e comerciantes. Bem, também tem os metecos, que eram o quê? Estrangeiros, e os escravizados, prisioneiros de guerra ou por dívidas. Isso mesmo, uma pessoa que não conseguisse pagar as suas dívidas era o quê? Se tornava escravo por dívida. Como que era a democracia ateniense? Lembrando, a democracia ateniense é muito diferente da nossa atual democracia. Em Atenas, quem era considerado somente cidadão? Somente homens maiores de idade, que fosse ateniense. Mulheres, estrangeiros, crianças, escravos não eram considerados cidadãos. Ah, professor, mas se a mulher tivesse nascido em Atenas, mesmo assim, só pelo simples fato de ser mulher. Então, somente a democracia ateniense eram poucos que participavam. Bem, eu vou falar de algumas pessoas, alguns personagens que faziam parte dessa democracia. Vou falar sobre Solon. Solon decretou o fim da escravidão por dívidas e organizou a sociedade em base na renda e não mais no nascimento. Isso mesmo, organizou a sociedade com uma base na renda e não mais pelo nascimento. Depois teve Clístenes. Qual foi a ação de Clístenes? Dividiu a população em 10 tribos e implantou o ostracismo. O que é o ostracismo? O ostracismo é isso. Se alguém foi pego em ato de corrupção, fazendo algo que era contra as leis de Atenas, essa pessoa sofria a pena do ostracismo, ou seja, ela era expulsa da cidade no período de 10 anos. E por fim temos Péricles. Qual foram as ações de Péricles? Governou durante o apogeu da democracia ateniense, possibilitou reformas urbanas e desenvolvimento nas artes e nas ciências. Então, esses são os personagens, né? Solon, Clístenes e Péricles, pessoas que fizeram parte da democracia ateniense, que fizeram uma grande diferença. Prosseguindo aqui, como era o funcionamento da democracia ateniense? Vamos aqui. Tinha o Areópago, conselho composto de aristocratas em períodos de crise. Tinha a Eclésia, a Assembleia do Povo para discutir problemas da cidade. Tinha a Bulê, formada por 500 cidadãos, analisava os projetos de lei propostos pela Eclésia, ou seja, uma fiscalização, um analisava o outro aqui. E a Eleia, Tribunal Popular de Atenas, formada por 6.000 cidadãos. Então, essa era assim a estrutura do funcionamento da democracia ateniense. Lembrando, novamente, atenção, quem era considerado cidadão ateniense? Somente homens nascidos em Atenas e filhos de pais e mães atenienses e poderiam participar das decisões políticas de Atenas. Como assim, professor? Então, para uma pessoa participar da democracia ateniense, ela teria que ter nascido em Atenas, ambos os pais nascidos em Atenas,
E não poderia ter nenhum estrangeiro por parte de tanto materno e paterno? Isso, não poderia. Então, para ser considerado cidadão, ambos, tanto o pai e a mãe, deveriam ter nascido em Atenas. Bem, prosseguindo. Então, essa é a sociedade ateniense, tá? E tem outra sociedade que também é conhecida de vocês, Esparta. Como que era a estrutura de Esparta? Vamos aqui. A sociedade espartana, localizada na região da Lacônia, eles são descendentes dos povos dos Dórias, aqueles que invadiram, né, e colocaram um período de obscuridade e servidão à Grécia. Qual é a principal atividade em Esparta? Os espartanos eram soldados, guerreiros meninos. Iniciavam sua educação militar aos 7 anos de idade. Isso mesmo, eles iniciavam a sua educação militar aos 7 anos de idade. Como era a política em Esparta? Era oligarquia. Professor, o que era oligarquia? Governo de 2 reis, auxiliados pelo conselho de anciãos. Era um pequeno grupo que comandava. E a sociedade espartana? Os espartanos, descendentes dos Dórios, que eu já tinha falado para vocês, eram voltados para a vida militar e a guerra. Também tinha o quê? Os periecos, pessoas livres que viviam na periferia da cidade e se dedicavam ao comércio. E também tinha os iliotas, população conquistada pelos espartanos e que se dedicava à agricultura. Bem, gostou? Alguma dúvida? Então é a hora de pegar no seu livro e se aprofundar nos seus estudos. Até a próxima. Tchau!